gente, tudo bem com vocês? Continuando os nossos estudos, hoje na unidade 2 nós falaremos sobre transformações geométricas e simetrias. O que são as transformações geométricas? Elas são fundamentais no estudo da geometria. Em diversas situações da natureza, podemos encontrar movimentos de reflexão, translação e rotação. Então, nessa unidade, nós abordaremos essas transformações por meio da resolução de situações e problemas. Observe a imagem que nós temos aqui. Se traçarmos uma linha vertical ou horizontal que passa pelo meio da imagem, teremos duas partes semelhantes em ambos os casos. Esse exemplo nos dá uma boa ideia de simetria, que vai ser um dos temas estudados nessa unidade. Falando então de simetria, nós veremos agora a simetria de reflexão. Refletir um objeto significa produzir a sua imagem em um espelho. Cada reflexão tem um eixo de simetria que corresponde a uma linha. Então, olha só, aqui a gente pode observar nessa imagem um objeto refletido na malha quadriculada por meio de um eixo determinado. Então, esse eixo aqui de simetria é como se fosse um espelho, e essa imagem está refletida aqui, de maneira idêntica, né? Em uma circunferência, por exemplo, podemos observar as simetrias da seguinte maneira. Essa reta vermelha, elas têm características importantes. No caso da circunferência, nós podemos concluir que ela passa pelo centro, coincidindo com o diâmetro, né? Então, os eixos de simetria, no caso da circunferência, coincidem com o diâmetro. No caso do retângulo, nós temos esses dois exemplos. Aqui, no caso, então, seria o eixo de simetria vertical e o eixo de simetria horizontal. Então, seria dessa maneira que os eixos de simetria, no caso do retângulo, seriam dispostos. O eixo de simetria de reflexão, então, é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas, isto é, em duas partes iguais, com a mesma forma, o mesmo tamanho. Esse eixo de simetria também pode ser observado na natureza, como em animais, borboletas, por exemplo, né, besouros, e em algumas espécies de flores. Aqui nós vemos um exemplo, ó. Vamos imaginar a colocação de um espelho exatamente sobre a linha vermelha. O que vai aparecer no espelho será muito semelhante à parte da figura que está sendo refletida. Nós podemos afirmar, então, que a foto desse besouro é simétrica em relação à linha vermelha onde foi colocado o espelho, porque exatamente desse lado reflete-se neste lado tudo como está disposto aqui, ok? Polígonos regulares e seus eixos de simetria. O que nós temos para falar sobre isso? Tá? Nós vemos aqui, olha só, todo polígono que tem um número de lados igual ao de eixos de simetria é denominado, então, um polígono regular. O triângulo equilátero, por exemplo, ele tem 3 eixos de simetria, que são as mediatrizes dos lados, olha só. Então, ele tem um número de lados igual ao eixo de simetria, ele é um polígono regular. Se a gente tomar como base esse eixo de simetria, olha só, esse lado exatamente como esse. Se eu pego esse eixo aqui, eu observo duas imagens refletidas igualmente, e esse eixo também me dá duas imagens refletidas simetricamente. O quadrado aqui, nós temos 4 eixos de simetria, que são as diagonais. Olha só, essa diagonal é um eixo de simetria, essa outra diagonal também, e as mediatrizes, olha aqui, tá? Então, cada um desses eixos de simetria me dá uma imagem refletida igualmente de um lado no outro, ok? Se eu tomar como base esse eixo, que é uma diagonal, terei desse lado uma imagem refletida igualmente nesse outro lado. Se eu pego como base esse eixo de simetria, né, nosso espelho imaginário aqui, o que tem do lado de cá vai ser refletido igualmente no lado de cá. Além dos espelhos que nós produzimos, há também os próprios espelhos da natureza, né? Como os espelhos de água, que refletem simetricamente as imagens.
Nós vemos aqui um exemplo, né, dessa água congelada em Paris, refletindo a Torre Eiffel. Olha só, que interessante. Falando agora de simetria de translação. A translação de um objeto. Vamos lá. Translação de um objeto é um movimento de deslocamento, tá? Translação, então, vocês vão assimilar a movimento de deslocamento. Cada translação tem um sentido e uma distância, tá? Então, olha só aqui o exemplo da letra G. Antes da translação e depois da translação. Então, nós temos aqui um movimento. Desceu aqui essa letra, né? Saiu desse lugar para esse lugar. E em qual direção? Nessa direção. Eu poderia ter uma direção mais horizontal ou mais vertical, né? Para a direita, para a esquerda. Então, aqui a gente veio para baixo e para a direita. Então, é bem simples. Translação é um movimento de deslocamento. Se liguem, então, nesse detalhe toda vez que vocês virem uma imagem que foi deslocada em uma direção. Então, nós temos uma simetria de translação. E para fechar, nós temos a simetria de rotação. A rotação de um objeto ocorre quando ele é girado ao redor de um ponto. Cada rotação tem um centro e um ângulo. Observe aqui o exemplo. Uma imagem rotacionada 90 graus 2 vezes, ou seja, ela rotacionou, então, 180 graus. Aqui nós tivemos um giro, ó. O G, ele girou para lá, para a esquerda, posicionando-se, então, dessa maneira. Então, esse giro foi de 90 graus. E aqui, mais uma vez, ele girou para cá, olha, numa posição que indica mais um giro de 90 graus. Então, no caso da rotação, é quando ele gira ao redor de um ponto. Então, como se eu fixasse esse ponto aqui, tá? Para girar a minha letra. Tudo bem? É bem simples. Espero que vocês tenham compreendido. É uma unidade bem gostosa de se trabalhar. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, ok? Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.